Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos filhos, hoje nós não vamos pegar o evangelho da liturgia diária de hoje, dominical, porque se você observar, o evangelho de hoje, ele é a narrativa dos dois últimos evangelhos, tá? O evangelho de sexta, o evangelho de sábado, ontem. Então hoje, domingo, a liturgia pega as duas leituras que nós já fizemos, que nós já meditamos, já mergulhamos e já oramos com elas, e aí ela hoje faz um aparato, né? Hoje ela mergulha novamente nessas leituras. Por esse motivo, hoje, por nós já termos feito a meditação dessas leituras, hoje nós vamos mergulhar nessa passagem que eu trouxe para vocês, que está lá em Lucas, está aí afixado no comentário. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 7, dos versículos 11 ao 17. Lucas capítulo 7, versículos do 11 ao 17. Se você não abriu ainda a sua Bíblia, abra agora rapidinho, para que você possa acompanhar essa leitura com a gente, tá bom? Essa palavra é uma palavra muito interessante. É uma passagem da Bíblia pequenininha, tá? São poucos versículos, mas que trazem uma riqueza espiritual, uma riqueza de detalhes, de elementos espirituais fantástica, que nos ajuda a um mergulhar, a uma meditação oracional, a uma lécio divina, que nos leva a uma intimidade muito profunda com realidades espirituais que o Senhor vem nos ensinar na palavra de hoje. Então, se você já abriu aí Lucas capítulo 7, versículos do 11 ao 17, acompanha a leitura comigo, tá? Essa palavra é a palavra do filho da viúva de Naim, e diz assim: no dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muitas pessoas. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, um morto, né? Que iria ser sepultado. Ele era o filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade o funeral. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com aquela mulher, a mãe, né, do defunto, disse: não chores. E, aproximando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam. Disse Jesus então: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se então aquele que estava morto e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, essa passagem, vamos mergulhar, vamos primeiro entender a contextualização, onde é que se encontra a narrativa dessa palavra, em que sentido, onde ela está, quais são os elementos, quais são os fatos que é importante de nós observarmos aqui. Primeiro, no versículo 11, começa dizendo assim: no dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade. Ora, se a palavra começa dizendo que no dia seguinte, Jesus se dirigiu a uma cidade, é porque no dia anterior, Jesus deveria estar fazendo alguma coisa em algum lugar. E onde é que Jesus estava no dia anterior? Em Cafarnaum.
E foi lá em Cafarnaum, aonde ele cura o servo do centurião, né? Aquele homem que estava, aquele servo do centurião que estava à beira da morte, quase morrendo. Jesus vai lá e cura o servo do centurião. No dia seguinte, Jesus então resolve continuar a sua peregrinação, e é quando ele se aproxima da cidade de Naim, que na verdade a gente não deveria nem chamar Naim de uma cidade, ela está mais para uma aldeia, um lugarejo, não uma cidade, mas uma pequena aldeia, né? E Jesus, ele no dia seguinte, depois que ele sai lá de Cafarnaum, ele resolve então passar por ali, por aquela aldeia, por Naim. E a palavra nos conta que ia muita gente com Jesus. Tinham acabado de presenciar milagres, tinham acabado de presenciar Jesus curando o servo do centurião. E como era muito próximo dali, eles tinham acompanhado Jesus. Então, além dos discípulos que já o acompanhavam fixamente, ainda tinha muitas pessoas que continuaram a andar, continuaram a caminhar atrás de Jesus, ouvindo e vendo aquilo que ele estava falando e fazendo com milagres e prodígios. E aí Jesus vai entrando na aldeia de Naim, nessa pequenina cidade, com essa multidão atrás dele, quando de repente, na saída da cidade, né, Jesus vem entrando e ao mesmo tempo um outro grupo de pessoas, que não era aqueles que estavam com Jesus, mas um funeral, um cortejo, vinha também na mesma hora, saindo de dentro de Naim, né? Era esta mulher, que a Bíblia nos fala que era uma viúva, que tinha acabado de perder o seu filho. E a Bíblia nos fala ainda que era um filho único, tá? E aí ela vai saindo de dentro da cidade com um cortejo, com o esquife, levando lá o seu filho. Muitas pessoas pranteando, chorando, né? Atrás, no funeral. E é nesse momento que Jesus se encontra. Jesus com um grupo de discípulos e as pessoas, e a mulher com o seu filho morto, e também um grupo de pessoas no funeral. Por que essa mulher estava saindo da cidade? Porque para o judeu é proibido, né, que se enterrem mortos dentro da cidade, tá? Então, para a cultura judaica, os mortos precisam ser enterrados fora da cidade que eles habitam. Por isso que eles estavam levando o morto para fora da cidade de Naim, ali para os arredores, onde eles criavam ali um cemitério, né? Faziam um cemitério, e ali eles enterravam os mortos. Então veja, querido, que há um encontro entre Jesus e aquela mulher, exatamente no limite da cidade. Ora, pode parecer a olhos humanos que isso foi uma mera coincidência, Jesus ter se encontrado com aquela mulher no exato momento que ela saía da cidade. Jesus estava chegando no exato momento que ela ia saindo. Parece ser uma mera coincidência, mas nós entendemos, nós sabemos que nas coisas de Deus nada é coincidência, tudo é providência. Não existe meras coincidências na ação de Deus, tudo existe um sentido. E é interessante como muitos dos milagres que nós observamos que Jesus faz, muitas das curas, dos milagres, das ações que nós vemos, quando a gente vai ler o Evangelho, nós vamos encontrar inúmeras ações de Jesus, curando, às vezes libertando, ressuscitando. E uma das coisas que a gente percebe é que Jesus, ele não é ligado, ele não é preso ao tempo e ao espaço, né? É como, por exemplo, nós, se a gente vai tratar de uma enfermidade, se a gente quer curar uma enfermidade, quanto mais cedo nós tratarmos daquela enfermidade, mais possibilidade de cura existe para aquilo ali. Talvez se a gente for tratar uma enfermidade com a pessoa já no seu último dia de vida, a gente não consiga recuperar a pessoa. Jesus não é assim. Jesus não é limitado a tempo nem a espaço. Para ele não interessa o tempo e espaço. Por quê? Porque ele é o Senhor de todo o poder, né? Ele é Deus. Então, para ele não interessa se a pessoa está no primeiro dia de doença
ou se ela está no último dia, ou mesmo se ela já morreu. Jesus tem o poder de curar a pessoa no primeiro dia, no meio da doença, no último dia de vida dela, ou até mesmo Jesus tem o poder de a curar, de a libertar e de a ressuscitar já morta. Então Jesus não é preso a tempo, a espaço. A gente vai ver que naquela história da ressurreição de Lázaro, por exemplo, né? Que diziam, Senhor, vamos lá, e ficam pedindo que Jesus vá à casa de Lázaro porque ele está doente, mas Jesus está ocupado. Jesus sabe que ele não é preso a tempo e a espaço, e que não importa se Lázaro já morreu ou não. Ele é o Senhor de todo o poder. Então naquele momento Jesus estava fazendo a obra da pregação, estava curando alguns que estavam ali, estava pregando, estava falando. Aquela hora, aquele momento missionário de Jesus era mais importante. E aí depois, quando o Senhor então resolve ir à casa de Lázaro, ele chega lá, Lázaro já está morto. E já faz 4 dias que está morto, né? E aí alguns correm para Jesus e dizem, Senhor, se tu tivesse chegado antes, Jesus, possivelmente você tinha encontrado Lázaro vivo, e quem sabe se o Senhor não poderia ter feito alguma coisa por ele. Mas que pena, Jesus, que tu chegastes 4 dias depois, chegou atrasado, Senhor. E eu fico imaginando a cara de Jesus, né? Diante daquelas pessoas que não entendiam que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus, que ele é Senhor. E Jesus, na sua calma, na sua quietude, na sua segurança, diz, calma. E ele vai lá e ele abre, né, o túmulo, remove a pedra. Alguns ainda dizem assim, Senhor, já faz 4 dias que Lázaro morreu. Se abrir essa pedra, vai vir um mau cheiro aqui, ninguém vai aguentar. E Jesus vai, abre a pedra, faz o que eu estou pedindo. E aí Lázaro sai de lá, de dentro, ressuscitado, né? Envolvido em faixas, envolvido em panos, ressuscitado, vivo, novo, novamente. Porque para Jesus não tem tempo, não tem espaço, não tem limite. Às vezes nosso coração se desespera, às vezes nosso coração fica inquieto, porque nós olhamos para as situações da nossa vida e no nosso olhar humano, na nossa racionalidade, na nossa lógica humana, nós somos ligados a tempo e a espaço. E aí quando nós olhamos para determinada situação da nossa vida, nós achamos que ela precisa ser resolvida agora, porque se não for resolvida agora, talvez amanhã seja tarde, talvez amanhã não tenha mais jeito. E a gente esquece que o nosso Deus não é ligado a tempo nem a espaço, porque para Ele não importa o tempo e o espaço, a toda hora, a todo momento, para o Senhor tudo tem jeito, porque Ele é a solução de todas as coisas. E é por isso que tantas vezes nosso coração fica inquieto, é por isso que tantas vezes nosso coração fica perturbado, né, com situações da nossa vida que a gente quer que logo se resolva, que imediatamente aconteça a solução das coisas. Então eu queria primeiro dizer para você o seguinte: aquele encontro de Jesus com aquela mulher não foi mera coincidência. Não, Jesus sabia a hora, o momento, o tempo e o lugar certinho de se encontrar com aquela mulher. Estava lá cuidando do servo, do centurião. E aí Jesus já sabia de tudo que tinha acontecido, né, naquele dia, porque provavelmente, no mesmo dia em que Jesus estava curando o servo do centurião, o filho da viúva de Naim estava morrendo, né? Talvez no mesmo horário, talvez muito próximo lá. Então Jesus estava curando o servo do centurião, mas já sabia que havia uma mulher que estava perdendo o seu filho, e a gente vai já entender o porquê que Jesus se compadece dela. E aí Jesus então vai até aquela cidade, propositalmente passa por ali para acontecer esse encontro ali na entrada da cidade. E aí quando Jesus se encontra com aquela mulher, acontece algo interessantíssimo. Olha que coisa interessante. Ao chegar perto da cidade, eis que levava um defunto para ser sepultado, filho único de uma viúva que acompanhava muita gente da cidade. Vendo aquela mulher, vendo a viúva, aquela mãe que era viúva e agora que tinha perdido o filho, Jesus fica comovido, fica movido de compaixão por ela.
Nós vamos já entender por que Jesus fica assim, tá? E aí ele diz algo super interessante. Jesus se aproxima da mulher e diz assim: mulher, não chores. Ô meu filho, eu fico imaginando o que é que aquele povo que estava naquele funeral, naquele cortejo ali, deve ter pensado de Jesus naquela hora. Eles devem ter olhado para o Senhor e devem ter dito assim: como é que é? Não chores? Como é que ele tem coragem de falar isso para essa mulher, para essa mãe? Sabe por quê? E aí você vai entender por que Jesus se compadeceu dela. Porque aquela mulher, ela já tinha perdido o seu marido. Ela era viúva. Queridos, na cultura judaica, as viúvas, elas precisavam ser protegidas ou cuidadas, porque uma mulher sem um marido, ela é considerada uma mulher sem a bênção, tá? A gente sempre precisa entender como é que a cultura judaica funciona, né, para que nós possamos compreender o contexto daquilo que foi escrito para aquele povo, né? Então, assim, uma mulher sem marido é uma mulher sem bênção. Assim como uma mulher sem filhos, também uma mulher estéril, na cultura judaica, é uma mulher sem bênção, né? Então, só pelo fato daquela mulher ser uma viúva, ela já era considerada alguém que precisava do auxílio. E muitas vezes esse auxílio não chegava a ela, tá? Muitas vezes as pessoas não socorriam de forma alguma as viúvas. Então, era uma mulher desamparada, tanto socialmente, espiritualmente, como também, né, era uma mulher que não tinha ninguém para sustentá-la. Seu marido havia falecido. Quem sustenta a casa agora? Né? As mulheres naquela época, entenda, a cultura é diferente. Nós aqui hoje, na época de hoje, nós, né, na atual sociedade que nos encontramos aqui no Brasil, a mulher sai de casa, a mulher hoje assume papéis, né, no mercado de trabalho, profissões. A mulher se autossustenta se ela quiser. Naquela época não era assim. A mulher não saía para trabalhar, a mulher não tinha o que trabalhar, onde, como se sustentar. Então por isso ela ficava desamparada só pelo fato dela ser viúva. E acontece que essa mulher, além de ser viúva, desamparada, ela agora acaba de perder o seu filho único. Queridos, o filho daquela mulher, a partir do momento em que ela perde o marido, o filho dela tornou-se a única esperança de sustento daquela mulher, principalmente na sua velhice. Porque se agora, ainda sendo jovem, ela não teria condições de se sustentar, você imagina quando ela entrasse na velhice, quando ela fosse mais idosa, como ela iria conseguir se sustentar? Então, possivelmente o seu filho, homem, iria trabalhar, né, e sustentaria a casa, sustentaria a sua mãe. Então aquela mulher perdeu o marido. Já havia ali uma dor, uma perda incalculável para ela. Mas agora, a única esperança da vida dela, que é o filho, acaba de morrer. Alguns estudiosos da Bíblia falam que aquele jovem tinha aproximadamente 17 anos de idade, né? Muito novo. E ele acaba de morrer. E quando o jovem morre, morre também a esperança daquela mulher. Naquele momento aquela mãe está chorando a perda física do seu filho, a saudade de não ter mais o seu filho. Mas também ela está chorando por tudo aquilo que ela vai passar. Então é uma dor dupla ou talvez até tripla. De sentir a perda do marido, a perda do filho, a perda física, a saudade, a perda daquele ente, mas também toda a consequência que a perda deles vai ocasionar para a vida dela, todo o desespero. E agora? Como é que vai ser a minha vida? Então veja o tamanho da dor, da situação que se encontrava o coração daquela mulher. E é exatamente essa situação, essa dor, esse conflito que Jesus enxerga. É por isso que aqui na palavra diz que o Senhor, ao olhar para aquela mulher, ele ficou movido de compaixão por ela. O Senhor se compadeceu dela. O Senhor não se compadeceu, não foi do seu exterior. Não foi de ver a mulher chorando. Ah, a mulher está chorando, meu Deus, me deu uma pena aqui. Não, não é isso.
tá? A compaixão de Jesus não foi pelas lágrimas dela, mas foi pela dor e pela situação de vida que agora ela se encontrava. Vocês entenderam até aqui? Tudo bem? Uma outra coisa importante da gente compreender também é que na cultura judaica, quando um funeral estava acontecendo, um cortejo estava indo para o cemitério para ser enterrado, se alguém iria passando por perto ao ver aquele cortejo, um ato de caridade, de educação, a pessoa que se aproximou do cortejo, que ela também entre no cortejo, junto ali, e que acompanhe até o cemitério. Isso é um ato de educação, de caridade, de respeito por aquele momento, por aquela família que está sentindo aquela dor. Então, na cultura judaica é assim. Se tu vai passando e de repente tu se encontra com um cortejo na tua frente, tu entra no cortejo e tu vai até o cemitério, prestando ali homenagem, prestando ali condolências àquela família que teve aquela perda, né? Então é por isso que tu vai entender agora, tá? Porque que as pessoas olharam para Jesus e ficaram admiradas com ele. Jesus não é limitado, gente, a tempo, a espaço, a culturas ou determinadas coisas que prendem. Observe que Jesus se aproxima do cortejo, tanto ele como todas aquelas pessoas que vinham com ele, e as pessoas que estavam no cortejo do funeral esperam que Jesus e também os demais que estão com ele entrem no cortejo e façam essa prestação de homenagem que acompanha até o funeral. Mas em vez disso, Jesus não faz isso. Jesus não entra no cortejo e vai até o cemitério com eles. Ao contrário, Jesus se aproxima diretamente da mulher, daquela mãe, daquela viúva, e ao se aproximar dela, Jesus pede que pare o cortejo. Só aí já é uma falta de respeito na cultura judaica. Como é que é? Peraí, parar o cortejo? Você não tem respeito com essa mulher, com essa mãe que perdeu o filho, né? Então Jesus diz: para o cortejo, se aproxima da mulher, e aí ele fala essas duas palavras aqui, que ninguém jamais ia esperar isso de ninguém. As pessoas sabiam da situação que aquela mulher estava passando. As pessoas tinham consciência de como é que seria a vida dela dali para frente, sem o marido e sem o filho. Então Jesus se aproxima da mulher e diz assim: mulher, não chores. Queridos, isso seria a última coisa nessa vida a se pedir a alguém na situação daquela mulher. Como é que alguém tem coragem de chegar para aquela mulher e dizer para ela: não chores? Uma mulher que tinha perdido o marido, que agora perdeu o filho e que está numa situação de vida terrível. O futuro dessa mulher é completamente incerto. Alguém chegar para ela e dizer: não chores. O motivo do choro daquela mulher era a morte do seu filho naquele momento. A única maneira de fazer com que aquela mulher parasse de chorar era reverter esta situação de morte. Era se ele voltasse à vida. Não tinha outro jeito de se chegar para uma mulher daquela, naquela circunstância, e mandar que ela parasse de chorar. Então, quando Jesus disse para aquela mulher: não chores, todos que estavam no cortejo olharam para ele e pensaram: como é que ele tem coragem de parar o cortejo e de chegar para essa mãe e dizer para ela não chorar? Por acaso ele vai fazer alguma coisa para que ela pare de chorar? Ele vai conseguir resolver o problema dela agora? Então era isso que se passava na mente e no coração daqueles que estavam no cortejo do funeral. Só que Jesus faz exatamente isso. Jesus é a solução, né? E aí logo em seguida ele se aproxima e aí ele toca lá no rapaz e diz: rapaz, levanta, bora, volta para a vida. E aí a palavra nos diz que ele se senta e ele começa a falar com a sua mãe. E você imagina a admiração daquele cortejo. Tinham pessoas acolá que ficaram paralisadas diante daquela cena. Queridos, na verdade, Jesus ainda não tinha feito nenhuma ação de ressurreição até então. O filho da viúva de Naim foi o primeiro que Jesus ressuscitou. Porque logo em seguida, depois do filho da viúva de Naim, há a ressurreição daquela jovem, né?
da Talita Cumi, onde Jesus chega para ela e manda que ela se levante também, tá certo? E logo depois da ressurreição da jovem, aí vem a terceira ressurreição, que é a ressurreição de Lázaro, tá? Então foi a primeira vez, e até mesmo eu acredito que para os próprios discípulos do Senhor, a primeira vez que eles estavam vendo algo fabuloso, porque eles já tinham visto doentes sendo curados, acabaram de ver o servo do centurião sendo curado, milagres de multiplicação dos pães e tantas outras coisas, mas voltar à vida, voltar dos mortos à vida, então foi algo que assombrou, né? E eles começaram a dizer: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo, e a notícia desse fato correu por toda a Judéia e por todos os lugares, porque foi algo grandioso, foi algo fabuloso. Eles disseram: um grande profeta surgiu entre nós. Na verdade, não foi um grande profeta que surgiu entre nós. Jesus não era apenas um grande profeta, Jesus era o profeta. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus, maior do que todos os profetas. Então veja que aquele encontro do Senhor com aquela mulher transforma completamente a vida daquela mulher. Trazer aquele filho de volta à vida trouxe também não só a alegria de ter o filho de volta, mas também a segurança de agora ter na sua vida alguém pela qual ela poderia contar. Jesus, quando ele faz uma obra na nossa vida, ele faz por completo. Jesus não dá somente aquilo muitas vezes que nós necessitamos, mas ele dá além, porque Deus, ele é o Senhor da abundância. O Senhor nos agracia de forma abundante nas nossas vidas. O Senhor sempre nos dá muito mais do que o que nós precisamos, porque Deus, ele é rico. É característica de Deus ser abundante. É característica de Deus ser abundante. Se tu tá com fome e tá pedindo a Deus que te alimente no dia de hoje na tua casa, tá faltando alimento, e aí de repente chega alguém na tua casa te dando uma cesta, te dando algo, e tu vai perceber que Deus te dá muito mais do que o que tu precisava para almoçar. Deus te dá além, te dá em tamanha abundância que às vezes até você pode repartir com outras pessoas. É característica de Deus ser assim. Então quando o Senhor naquele momento faz a obra na viúva de Naim, ele cura o coração daquela mulher, ele ressuscita o jovem, ele traz segurança à vida dela, ele cura o coração de muitos que estão ali, que não tinham mais fé. Ele faz uma obra grandiosa na vida de todos que ali estão. Essa palavra de Deus para nós hoje, ela vem nos trazer uma mensagem belíssima. Hoje Deus quer ressuscitar tudo que dentro de nós parece estar morto. Quantas vezes nós dizemos que temos fé em Deus, que cremos em Deus, que acreditamos nele, mas muitas vezes a nossa fé é uma fé morta. Quando vem a situação, quando vem a dificuldade, quando vem a doença, quando vem a enfermidade, quando o perigo se aproxima da nossa vida, nós entramos em desespero, nós entramos em agonia. E aí nós percebemos que a nossa fé não é bem uma fé, né? É apenas um sentimentalismo. Hoje Deus nos convida a ter uma fé viva. Hoje o Senhor convida você a permitir que Ele role as pedras do seu coração e faça ressuscitar de dentro do seu coração uma fé viva, uma fé ardente, que você hoje verdadeiramente possa crer que Ele é o Filho de Deus e que não importa o tempo de situação, o tempo em que a situação que você se encontra, você esteja passando. Não importa, talvez para os teus olhos pareça até já ser tarde, mas para Deus nada é impossível. O Senhor não é limitado ao tempo, ao espaço, ao horário. Para Deus tudo é solução, tudo é possível a qualquer tempo, a qualquer hora, a qualquer momento, desde que Ele queira, desde que seja da vontade dEle. Então permita que hoje Deus role toda pedra do impossível da sua vida. Permita que hoje o Senhor faça ressuscitar dentro de você a alegria de ter a certeza de que você tem um Deus ao seu lado. Se ainda existe no teu coração tristeza, preocupação, se ainda existe no teu coração depressão, se ainda existe no teu coração ansiedade por toda essa situação que nós estamos passando, filho, filha, deixa o Senhor rolar a pedra hoje do teu coração. Deixa o Senhor rolar a pedra que prende a alegria e deixa que o Senhor faça ressuscitar a alegria do céu, a certeza, a fé, a verdade de que Ele é a solução
para a tua vida, para todos os momentos, para todas as circunstâncias da tua vida. Toma posse dessa palavra hoje. Deixa hoje o Senhor tocar em ti, como Ele tocou naquele jovem, e dizer: levanta-te, ergue-te, volta a vida em mim, porque eu, Jesus, sou o único caminho, a única verdade e a única vida. Amém.